eu leio a sua palavra. E mais do que nunca, no meio de tudo que nós estamos vivendo, há alguma razão para duvidarmos de Deus? Nós, queridos, nós pessoalmente, somos uma razão para acreditar em Deus. Porque quando ninguém poderia crer em nós, Ele acreditou. Mas Ele não acreditou por uma coisa qualquer. Porque Deus não é como os homens que andam duvidando entre dois caminhos ou entre dois pensamentos. Deus tem um pensamento a nosso respeito. Ele tem um propósito, Ele tem um projeto. E não como aqueles que querem ser mais do que foram chamados para ser. Eu quero dar graças a Deus nessa noite, por sermos o que somos. Por enfrentar mesmo as situações. Eu sei que há muitos, hoje mesmo alguém disse a mim, pastor, eu quero estar lá. Eu sei que há situações adversas que complicam e não permitem as pessoas estarem, mas não estão aqui em físico, mas estão em espírito, estão em outros momentos, estão em outras situações. E eu quero louvar a Deus, porque eu sei que de nós mesmos nada poderíamos fazer, mas eu sei que Ele pode todas as coisas. Essa semana eu quero ir em 2 riachos, passar uma noite, 2 noites lá, com os irmãos, com os missionários que estão lá. E aí eu pergunto e dizem, não é possível, os caminhos estão fechados. Eu digo, mas para Deus, nada é impossível. Eu vou dizer a Ele que eu quero ir. E se Ele quiser que eu vá, tudo vai se abrir, as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir e nós vamos estar lá. Eu quero louvar a Deus, porque nós estamos dentro daquilo que o Senhor quer que nós estejamos e fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que há cerca de 2 anos, mais ou menos, o Senhor falou conosco e ministrou ao meu coração de uma maneira muito forte. Nós vamos falar nessa noite sobre promessas e esperanças. Porque no mundo hoje que nós estamos vivendo, tudo está concorrendo para que as pessoas percam a esperança. Porque tudo que se promete tem sido quebrado. E a esperança é fundamentada em promessas. Sem a promessa não tem uma esperança. Eu vou esperar o quê? Se não foi prometido. Nosso Deus é tremendo, que nos deu promessas. Todo o aspecto da vida está fundamentado em alguma promessa. Por exemplo, os casais, quando se casam, eles fundamentam o relacionamento em uma promessa, de ser fiel até a morte, de ser fiel na doença, de ser fiel na saúde, de ser fiel na abundância de pão, de ser fiel na falta de pão. Mas mais do que nunca nós vivemos um período em que se alguns casais tiverem muito dinheiro, eles se separam. E se eles tiverem pouco dinheiro, se separam também. A promessa, querido, para gerar esperança, ela precisa ser mantida. E os problemas vão começar quando as promessas são quebradas. O Robson está testemunhando de uma sociedade, não é fácil, queridos, uma sociedade, porque imagina a sociedade do matrimônio, que é uma sociedade entre pessoas que se amam, que têm afinidades, existem controvérsias, existem aquelas situações difíceis. Imagine uma sociedade com uma outra pessoa, um negócio que você está ali meio que buscando um benefício e tem que ter muita direção de Deus, tem que ter muita compreensão, muita afinidade para ela dar certo. Mas se o Robson quebrar alguma parte dessa sociedade, eles vão entrar em problema. Se o Joseilson quebrar alguma parte dessa sociedade, eles vão entrar em problema, vão entrar em litígio.
Porque as promessas, elas estão... A esperança que existe de um futuro, de uma renda, de um rendimento, de um lucro, está baseada em que cada um cumpra as suas partes. E nós estamos aqui nessa noite para falar sobre uma promessa que nós temos vinda da parte de Deus. E não simplesmente de qualquer homem. De um Deus que nós já vimos aqui pelo testemunho dos irmãos, que vale a pena confiar. Que não deu causa, nem motivo, nem razão nenhuma para ninguém duvidar dele. Nós fazemos isso porque nós somos humanos. E muitas vezes a nossa humanidade vence o aspecto Deus dentro de nós. Aí é uma situação como a da família do Cauê, que eu acompanho já há algum tempo, que Deus vem mexendo em áreas, Deus fez uma obra numa área e logo aparece outra, e às vezes ele me ligava, pastor, e agora? Eu digo, cara, e Deus não fez antes? E Deus mudou? E Deus não pode fazer mais? E pastor, e agora está na incubadora? Ele vai sair, ué. Se era o mais difícil era engravidar. Engravidou. Difícil era manter a gestação. Manteve. Difícil para nascer. Nasceu. Foi para a incubadora. Qual é o problema? Vai sair de lá. Em nome de Jesus. Porque o Deus que nós estamos servindo não mudou. Ele é o mesmo. O problema é que as nossas relações e as nossas experiências, quem já foi frustrado? A minha irmã, eu peço em nome de Jesus que ela não me deseje mal por expor, mas sempre tirava boas notas na escola. Porque havia uma promessa, uma das minhas irmãs. Qual era a promessa? Se você tirar boas notas, eu vou comprar uma bicicleta para você. Eu ainda vou fazer a minha mãe comprar essa bicicleta para ela. Porque ela terminou o estudo dela e essa bicicleta nunca saiu. A minha mãe não precisava prometer essa bicicleta, mas a minha irmã se esforçava ano após ano. Hoje, talvez, ninguém diga que tem algum problema, mas essa situação pode afetar o relacionamento dela com Deus. Porque ela vai trazer para a sua vida com Deus as suas frustrações das suas experiências nessa vida. Só que não, Deus é totalmente digno de confiança. Eu sei que existe um monte de gente colocando palavras na boca de Deus. A tua vitória está chegando. Vão bater na tua porta. Eu estou vendo o papel sendo assinado. Deus não mandou dizer nada disso, queridos. Venhamos e convenhamos. O que Ele disse a nosso respeito está na sua palavra. E aquilo que Ele disse na sua palavra a nosso respeito, nós podemos esperar. Confiadamente, ela vai acontecer. A palavra diz em 1 Coríntios 15, que é um dos textos do nosso tema profético desse ano, investindo na eternidade. Ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança está nessa vida, óbvio, está claro, Regis, que os políticos vão prometer e não vão cumprir. Os nossos vizinhos vão nos prometer e não vão cumprir. Amigos do peito, missionários que tiveram comigo em outras regiões deste mundo, me prometeram coisas e não cumpriram. E muitas vezes eu dizia a eles, irmãos, não precisa cumprir, pode ir embora. Não precisa dizer, não precisa prometer nada. Eles diziam para mim, pastor, é o seguinte, nós estamos indo embora, foi gostoso o tempo que nós tivemos juntos, mas quando nós chegarmos no Brasil, nós vamos manter contato. Eu dizia para eles, não prometa, você não pode cumprir. Não, que é isso, pastor? Primeira semana mandava um oi, 3 semanas mandava um olá, daqui a um mês você não era ninguém. É maldade? Não. É só que a gente quer dizer coisas que a gente não pode cumprir. Marquinhos, quantas pessoas disseram para você, vai lá Maceió e nós vamos manter contato, eu vou falar contigo, vamos estar juntos. Quantos tapinhas na costa?
Alguém já te ligou, Marco? A não ser aquela para te cobrar aquele assunto em determinado dia do mês? Esse vai te ligar. Mas os outros, é maldade? Não, não é maldade. É que a gente é muito afoito. A gente quer dizer coisas que a gente não pode falar, não pode dizer. Os pais são afoitos, prometem aos filhos coisas que eles sabem que não vão dar. E isso gera uma expectativa nessa vida. Mas Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, se a nossa esperança está baseada nessa vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Não, a nossa esperança não está baseada nas coisas deste mundo. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque aí sim precisamos colocar a nossa fé. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Tornou-se o meu texto áureo por muito tempo e ainda é hoje. Ele diz o quê? Porque quantas são as promessas de Deus? Amém? Quantas são as promessas de Deus? Não é do Sérgio, não é da igreja, não é do presidente da república, não é do prefeito, do governador. Quantas são as promessas de Deus? Quando Deus promete, Ele vai fazer. Ele vai fazer tudo. Meu pai me dizia assim, se você disser uma coisa a alguém, se você der sua palavra a alguém, morra, mas cumpra o que você disse. Se precisar, morra. Você não é obrigado a dizer nada a ninguém, mas se você disser, morra pelo que você disse. Por isso muitas pessoas querem que eu diga algumas coisas, eu não vou dizer. Eu só vou dizer aquilo que eu posso cumprir. Porque senão eu vou estar fazendo uma coisa errada. Deus diz aqui, quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. O contexto desse texto está falando sobre a obra de Cristo. E quando ele fala nele, ele está falando de Jesus. Então, quantas são as promessas de Deus? Em Cristo eu tenho o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. As promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas, por causa da obra de Jesus. Aquilo que Jesus fez foi a mesma lição que o meu pai me dizia, morra pela sua palavra. Deus, para cumprir aquilo que ele já havia dito, mandou que o seu filho morresse, para dar um atestado, para dar um carimbo, para dar uma assinatura final de que você pode, e em Cristo Jesus, resgatar as suas promessas. Por isso você pode ter esperança. Mesmo no meio da crise, vai ter esperança. Se Deus, Marco, sustentou Elias com os corvos, deve ter algum corvo por aí ainda para nos sustentar. Se Deus sustentou um povo com cerca de 2 a 3 milhões de pessoas por 40 anos num deserto, derramando o pão que caía do céu, Ele pode nos sustentar por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses. Deus vai fazer coisas no meio do caos para provar o seu amor, para demonstrar, porque Ele não precisa provar nada, mas para demonstrar o seu amor por nós, Ele vai fazer coisas espantosas. Eu tenho orado nesses dias dizendo assim, Senhor, eu ainda quero ser surpreendido por Ti. Eu não quero me acostumar com as coisas. Eu não quero virar um crente cascudo, couro de crocodilo, que nada mais lhe move, lhe emociona, lhe toca. Eu quero ainda hoje ver os milagres de Deus e glorificar a Ele por isso. Como não dar glória a um Deus que, diante de toda a sua grandeza, não apenas cura uma mulher de um câncer, mas coloca-lhe um filho na barriga. Quando tudo dizia que não, como eu não posso exaltar e glorificar um Deus desse? Provérbios capítulo 3, e o versículo 5 e 6, diz assim,
Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, diz: confia no Senhor. Não confia no pastor, no homem. Ainda que eu tenha que ter responsabilidade como homem, ainda que eu precise ser a imagem e a semelhança de Deus como homem, porque o que está faltando para esse mundo são homens e mulheres que ainda espelhem, exalem o aroma suave de Deus. Não, confia no Senhor, de todo o teu coração, não é mais ou menos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veredas é caminho, estribes é gabar-se, é confiar na sua própria força. Mas ele começa dizendo: confia no Senhor de todo o teu. Confia no Senhor de todo o teu coração. Nós perdemos essas referências de totalidade. Senhor, eu vou confiar, mas eu vou fazer essa parte aqui porque vai que. E a hora que nós colocamos o nosso plano B em ação, meu querido, nós impedimos Deus de agir em nosso favor. Não ponha um plano B. Deixa Deus agir no plano A dele. Porque às vezes o plano A dele vai te levar por caminhos que parece que não é, mas no final é. Lembra dos sonhos de José? José trilhou um caminho completamente contrário ao que ele havia sonhado. Mas quando chegou na hora certa, no momento certo, Deus colocou José onde ele disse que ele iria estar. Deus é um grande jogador de xadrez. E ele está prevendo algumas centenas de movimentos à frente. Não tenta ajudar Deus. Confia nele de todo o teu coração. Mas nós, como igreja, temos sido levados a duvidar. Não temos tido a intensidade no relacionamento com Deus que deveríamos ter. Estamos tratando mais ou menos. Então, Senhor, eu tenho um comércio, mas no meu comércio eu vou entregar essa parte ao Senhor, mas essa parte aqui eu vou fazer uma maracutaia, eu vou fazer um negócio escuso, e lá na frente, quando aquilo que você fez de errado traz algum benefício, você vai até a frente da igreja e testemunha dizendo que era bênção de Deus. Cuidado, querido. Deus não está em tudo que as pessoas estão dizendo que Ele está, não. Tem um monte de gente aí testemunhando que foi abençoado por Deus e não foi Deus coisa nenhuma. Fizeram coisas erradas. E estão, ao invés de exaltar, estão colocando o nome do Senhor na lata do lixo. Porque Satanás ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Tudo que nós fizermos, confia, querido. Porque tudo que nós fizermos diante do Senhor, isso estará sendo contabilizado a nosso favor para a eternidade. Talvez as coisas não vão ser como nós queríamos. Eu estava pensando hoje, Marco, que Isaías, quando fala de Jesus, fala que Jesus iria sofrer. Que Davi teve que sofrer para assumir o trono. Que Moisés teve que sofrer para chegar à liderança de um grupo de pessoas que o rejeitava, que não queria ele. Noé teve que sofrer. Paulo teve que sofrer. E aí, quando a gente diz que a tua vitória está chegando, a gente pensa que não tem sofrimento para ter vitória. Mas tem sofrimento, querido. E aí as pessoas, para desviar de qualquer sintoma, de qualquer dorzinha, elas fazem coisas que até o inimigo duvidaria. Mas no fim elas dizem que foi o Senhor. Será? Entrega o teu caminho. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é mais ou menos. Não é? Nós ontem na viagem estávamos com aquela referência da garrafa de água mineral. Se alguém te desse uma garrafa de água mineral e no rótulo dela estivesse escrito 98% água mineral e 2% água de esgoto, você beberia essa água? Mas é só 2% de esgoto. O resto é tudo mineral. Você não beberia? Como é que algumas pessoas estão querendo que Deus aceite
elas, 99%, 92%, se elas não aceitariam coisas mais ou menos puras, a igreja precisa ter intensidade para experimentar as promessas e viver com base nessas promessas, e assim ter esperança. Mas as promessas não podem se cumprir em nossas vidas, porque na hora de confiar em Deus, não estamos confiando de todo o coração, só um pedaço. Não, eu ainda vou contar algumas mentiras, eu ainda vou ouvir algumas pornografias, eu ainda vou ver alguns vídeos que eu não deveria ver, eu ainda vou me colocar na roda de escarnecedores quando eu não deveria. Querido, nós não temos que sair do mundo. Jesus na oração sacerdotal diz: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João capítulo 17, você vai encontrar isso. Mas, querido, aonde você estiver, as piadas têm que parar, porque você chegou. Se tiver que ser uma piada, que seja uma piada santa, correta, sem imundície, sem pornografia no meio. Não fique estressado ou triste porque as pessoas param de falar quando você chega. E ainda que estivesse falando mal de você, mas muitas vezes nem é. Sabe o que elas param de falar? Porque aonde você chega, Jesus chegou junto. E aonde Jesus está, o mal não pode permanecer, porque Ele é luz, e aonde a luz brilha, as trevas se dissipam. É por isso que eles param de falar. Aí chegou o fulano, para de fazer porque ele está aí. Regi, se as pessoas acharem legal quando você chega e continuarem fazendo piadas, você tem que questionar a sua vida com Deus e a sua fé. Você tem que ter uma fé tal e uma vida tal. Confiar no Senhor de todo o teu coração, intensidade, profundidade no relacionamento com Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento, não te gaba de ti mesmo. Reconhece o Senhor, queridos. Daniel capítulo 4 a 6, se eu não me engano, vai contar alguns episódios da história de Nabucodonosor. Primeiro, da estátua. E quando Daniel diz a revelação da estátua, a cabeça de ouro, ele reconhece que Deus está na vida de Daniel e diz: glorificado seja o Deus de Daniel. Mas o que ele faz em seguida? Uma estátua de ouro da cabeça aos pés. Deus disse: Nabucodonosor, o teu reino é a cabeça de ouro. Depois virão o busto e braços de prata. Depois de bronze. Depois de ferro misturado com barro. Mas a cabeça és tu. Sabe o que ele fez? Uma estátua todinha de ouro. Para dizer o quê? Deus, o Senhor está errado, eu sou bom. Não é só a cabeça não, eu sou todos os reinos, eu domino, eu tenho poder. Achava que ele era alguma coisa. Achava que ele valia alguma coisa. E os amigos de Daniel vêm e mostram para ele: você não é nada. Porque não se curvam diante da imagem de Nabucodonosor. E Deus os livra dentro da fornalha de fogo. Passa isso, ele está andando um dia pelas sacadas dos seus castelos e olha todo o seu reino e se orgulha do seu reino de novo. Não te estribes, não te orgulhe, não te gaba. Você terminou a revista, todo mundo te elogiou, o que é que você faz? Levanta essa revista para cima e diz: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e me deu a capacidade de fazer. Quando terminar uma roça, levanta o fruto dessa roça para cima e diz: Senhor, eu te dou graças, porque eu posso plantar, eu posso regar, mas se o Senhor não der o crescimento, se não guardar das pragas, vai perder tudo. Não te estribes, não te gaba. Você acha que é alguma coisa, você acha que é o PhD, tem MDA, tem não sei o que, tem pós, tem não sei quantas coisas. Se você não entregar ao Senhor, querido. Sabe o que aconteceu com o rei? Foi pastar capim no campo por 7 tempos. Porque não glorificou a Deus por todo o reino que estava à sua frente. As pessoas têm se exaltado nesses dias e talvez por isso elas estão impedidas de cultuar hoje. Porque elas achavam que os povos que reuniram diante dos cultos que elas faziam, as pessoas achavam que o culto era Deus, mas na verdade o culto era a estrutura, era o ministério,
era a história de vida pessoal de alguém e não a Deus de fato e de verdade. Nós precisamos parar de gabar-nos e começar a exaltar a Deus em todas as coisas. Havia a história de um sapateiro que sempre que ganhava uma moeda pelo seu trabalho, ele levantava a moeda ao céu e dizia: obrigado, Senhor. Hoje os homens pegam o dinheiro, põem no bolso e não querem nem saber se Deus ajudou, se Deus fez, se Deus deu o ar que ele respira, se Deus deu a capacidade de raciocínio, se Deus deu a visão para enxergar o que os outros não estão vendo. Ele não crê, ele não olha para isso, ele acha que é só ele. Cuidado, queridos. Há um rei que foi pastar capim durante 7 tempos, porque ele não glorificou a Deus. Não te estribes no teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Sabe que se você reconhecer que isso foi o Senhor, ainda quando você tentar desviar, ainda quando uma situação tentar te empurrar para fora, Ele vai te colocar no caminho de volta. Porque Ele diz: se você entrega o teu caminho a Ele, Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireita os nossos caminhos. Ainda que as tentativas do mal sejam para nos desviar do caminho reto do Senhor, Ele vai colocar alguém, Ele vai criar uma situação, Ele vai criar um estalo, um despertar na sua vida e você vai se voltar para Ele de novo. Você estava sentindo falta de vir à casa do Senhor. Mas tem muita gente que não entrega o caminho ao Senhor, que vai se acostumar com essa vida. E quando disserem podem voltar, elas vão ficar em casa, elas vão para as praias. A primeira coisa que elas vão fazer é passar um fim de semana num balneário, ao invés de buscarem o Senhor para agradecer. Mas aqueles que estão entregando os seus caminhos ao Senhor, vão correr desesperados para a sua casa, para a comunhão, para o interagir com os irmãos. Que coisa terrível, queridos. A maior cura para a sociedade hoje é um abraço e as pessoas não podem abraçar. É terrível. Chegamos na casa de amigos esses dias e as pessoas não sabem onde colocar os braços. Mateus capítulo 11, versículo 28. Texto tremendamente conhecido. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, porque dele vem a nossa esperança, porque as promessas que dirigem as nossas vidas, a aliança que conduz as nossas vidas, vem dele, do Deus que tem todo o poder para cumprir as suas promessas. Mateus capítulo 11, versículo 28. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão cansadas, não sabem o que fazer. Ele está dizendo aqui, Reis, olha: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que causa esse peso? Você não blindar a sua vida, não blindar a sua mente, não blindar o seu coração. Você começa a assistir notícias, começa a ver informações. Eu estava falando um pouco aqui antes com o Marco e dizendo, olha, eu não quero criar, queridos, nenhuma impressão errada, mas eu quero dizer uma coisa: não tenha uma impressão de que eu estou negando, que eu estou no negativismo de que há uma doença perigosa. Não, eu não estou fazendo isso. Mas eu quero dizer que se ela fosse do jeito que a mídia põe, do jeito que os políticos põem, a sociedade já teria sido dizimada. Porque de fato e de verdade não está acontecendo isolamento nenhum. O próprio ministro que tanto criticava as pessoas que viviam em contato, ao sair de uma situação, foi ter comunhão com um monte de gente. Que isolamento é esse? Isolamento em que as pessoas estão nas suas casas, mas não abrem mão dos seus empregados domésticos. Que isolamento é esse? Se o vírus fosse o que estão dizendo, a sociedade teria sido dizimada já. Não só aqui, em outros lugares do mundo. Mas sabe, as pessoas vivem se sobrecarregando de coisas, e quando nós nos sobrecarregamos de coisas, entra no nosso coração o medo. Aonde há medo, querido, não há o agir de Deus. A não ser que esse medo seja temor do Senhor, temor de perder a comunhão com Deus.
Aí ele diz: você está cansado, você está sobrecarregado, então venha a mim, lança sobre mim. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Há cerca de 4 dias atrás, por uma situação, eu liguei num canal, estava na hora do jornal, eu assisti 3 minutos do jornal, quase que eu perco o meu dia e o resto da semana. Eu desliguei na hora, querido, não mudei de canal, desliguei, na verdade, a televisão, peguei a minha Bíblia e fui ler. E eu senti como, sabe aquele dia de calor tremendo? E você pega um líquido, uma água, um suco, algo que você gosta, e você começa a tomar e aquilo vai te refrigerando. Foi mais ou menos assim que eu fui sentindo. Porque para tirar a imundície tem que entrar coisa boa, porque se ficar vazio, a imundície volta. Você quer limpar a sua vida? Não é só limpar, é limpa e enche de coisa boa. Aprenda de Jesus. Enche de Jesus na sua vida. E as coisas ruins vão ficar para trás. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Há tanta gente hoje com isso. Pessoas nesse exato momento pensando em tirar a sua própria vida porque não aguenta mais. Entrega ao Senhor, porque Ele é o Senhor da esperança. Porque a promessa dEle para mim e para a sua vida é de vida e de vida em abundância. É essa a promessa dEle. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que a minha vontade seja feita na terra, como ela é no céu. Alguém está pensando em tirar a vida no céu? Alguém está pensando em morte no céu? Alguém está preocupado com o que comer no céu? Não, querido. Invoca o céu para a sua vida. Nós precisamos aprender a fazer essa oração contemplativa da grandeza, da majestade, do poderio do Senhor. Aprendamos com Jesus. Porque descanso só existe nele, é a promessa. Se Ele prometeu que há descanso nele, eu devo confiar ou devo duvidar? Eu devo confiar. Porque todas as promessas de Deus em Jesus eu tenho o sim. Todas as promessas. Então, se eu vou ter descanso, eu vou confiar. Meu Deus, eu estou tão preocupado com a minha casa, eu quero vender. Se houver preocupação, Deus não está agindo. É eu, é a minha força. Eu tenho que descansar nele. Eu tenho que entregar na mão dele. Nas minhas palavras não há poder não, mas na palavra dele há poder. Se ele der uma ordem aos seus anjos, tudo vai acontecer. Mas eu tenho que confiar. Se eu desconfiar, não vai dar certo. Hebreus capítulo 10, versículo 19, eu estou começando a sair da introdução, viu? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga assim, espera eu aí, pastor. 10, 19. É Bíblia, queridos, eu não quero estar na palavra. É a palavra para nós, Regi. Regi, não se satisfaça porque a vista não te permite. Leia a Bíblia. Leia. Nem que seja devagarinho, um texto por dia, mas leia. Porque é essa palavra que nos enche, e no momento da tribulação, é ela que Deus vai trazer à nossa mente, para nos firmar nele. Lembra Jesus? Mateus capítulo 4, Satanás tentou Jesus, mas Jesus trouxe a palavra, e combateu o maligno, combateu os maus pensamentos, combateu as tentações com a palavra. Hebreus 10, 19 diz, tende, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de... Ele abriu o caminho para nós. Eu não preciso viver mais uma vida
longe da comunhão, das experiências, das surpresas de Deus. Eu preciso ter intrepidez, ousadia, coragem, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha isso, queridos. Devemos nos chegar com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Quem fez a promessa é... Aleluia, Senhor. Ele não é homem, Cauê. Às vezes eu vou dizer, Cauê, eu vou ir na tua casa, e não vou. Mas Ele diz, eis que eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E Ele está, porque Ele é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Porque a esperança que me mantém firme e forte na fé, também tem a contrapartida daqueles que também creem. Por isso é muito importante testemunhar. Por isso é muito importante falar das tuas experiências com Deus. Porque isso vai ajudar a minha fé. Porque isso vai me fortalecer. Às vezes o soldado na batalha, querido, ele vai esmurecendo. Você apanha tanto, você leva tanta pancada que vai perdendo as forças. Mas quando tem um amigo, um companheiro do lado, te estimulando, é diferente. Aprendemos bastante com o Invencível, né? O filme lá da... Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aqui eu quero estender que não é apenas a congregação aqui neste local, mas é também a palavra dizendo, não te isola das pessoas da mesma fé. Quando reúne o Marco e a Ive na sua casa, eu na minha casa com a minha família, o Robson na casa dele com a família, e alguém está ali conosco, também é congregação. E existe aí nos últimos 20, 30 anos, um movimento dos desengrejados. Eu não creio nisso, queridos. Nós precisamos de congregar para estimularmos uns aos outros, tanto mais que nós vemos que o dia se aproxima. O que é que falou o nosso irmão ainda há pouco aqui? É o princípio das dores. Quem não está vendo isso, querido, não conhece a palavra de Deus. Ah, mas o anticristo vai manifestar. Vai, ainda que nós não vamos ver. Mas nós vamos ver o princípio das dores. E está acontecendo. E não é que são coisas novas, mas é a intensidade delas. É a abrangência delas. Havia guerras no dia que Jesus disse que haveriam guerras? Desde sempre, né? O povo de Israel, se você ler o Antigo Testamento, é fight, meu amigo. É briga. Mas a intensidade vai mudar. Haviam secas? Havia. Havia fome? Havia. Havia terremotos? Havia. Havia tempestades? Havia. Trovões e relâmpagos? Havia. Só que a intensidade e a abrangência deles, nos últimos dias, vão ser maiores. E o que nós estamos vendo hoje? Como que em menos de um mês um vírus invade o mundo inteiro. Coisa que antigamente levaria tempo, hoje acontece rapidamente. Em apenas um aeroporto de Johannesburgo, se espalharem um vírus naquele aeroporto, em menos de uma semana ele chega no mundo inteiro e dizima
a população de um mundo inteiro. A intensidade são os sinais. Está se aproximando os dias do Senhor, o dia do Senhor, e note aí que o dia é em maiúsculo, amém? O dia aí no 25 de 10 de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando ele diz: tanto mais que vedes que aproxima, que o dia se aproxima. Que dia que ele está falando? O dia do Senhor. Quanto mais aí, nós temos que estar juntos, para que a nossa esperança esteja mais forte. Nós temos uma promessa e esperança. Capítulo 7 de Isaías. Capítulo 7 de Isaías, eu vou correr um pouquinho, por causa do tempo. Amém? Capítulo 7 de Isaías diz: portanto, capítulo 7, versículo 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Quem prometeu? O Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, Ele prometeu. Amém? E Deus, quando promete, Ele é fiel, Ele cumpre. Ainda prometendo, Isaías 9, versículos 1 a 7, diz: mas, para que a terra, que estava aflita, não continuará obscurecida, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulum e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tendo multiplicado este povo e a alegria que lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceia, na ceifa, como exultam quando repartem o despojo. Porquanto, ou porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Eu estou em dúvida, não sei o que fazer, pergunta para Jesus. Deus forte, eu não estou conseguindo vencer, fala com Jesus. Pai da eternidade e príncipe da paz. A promessa foi feita, queridos, e Ele cumpriu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e Ele nos dá a esperança da eternidade em glória com Ele. O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer um vírus que seja maior do que o que Deus já me prometeu e me deu o selo do sim em Cristo Jesus na cruz do Calvário? Se a promessa é de Deus, espera, ela vai se cumprir. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não cumpriu ainda? Não estava na hora. Não está na hora ainda. Na hora certa Ele vai cumprir, o gozo vai ser grande. O salmista diz no Salmo 42:5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, e ainda o louvarei.
Ele é o meu auxílio e Deus meu. As pessoas estão zombando, estão mangando, estão dando causas e justificativas por que você está vivendo isso ou aquilo. Calma, não deixe que a sua alma se abata. Não deixe que ela entre em desespero. Espere em Deus. Haja profeticamente, porque tem a ver com esperar em Deus. Agir profeticamente. Quem espera em Deus tem certeza. E quem tem certeza age como quem tem certeza. Eu não vou duvidar. Amém, irmã Janete? Não esquenta a cabeça. Deus acampou os seus anjos em volta dos seus filhos. Ninguém está indo para pular de cima de uma ponte. Ninguém está colocando corda no pescoço. E Ele vai nos livrar das setas que voam de dia. Não deixe o inimigo usar a tua boca nesses dias. Você é profeta de Deus. Seu pai desceu do prédio, diga: o Senhor guarda ele, os seus anjos estão guardando ele. Você teve que ir na padaria, faça a oração de Elias. Deixa que os anjos abram os teus olhos e você vai ver os exércitos que estão andando do teu lado, guerreando a teu favor. Você tem que ir para uma loja todo dia, você não está indo só, cara. Há um exército de Deus te acompanhando. Você tem que ir trabalhar, você é enfermeiro, você é médico, você trabalha no hospital, você está na área das áreas essenciais. Não se preocupe se você confia em Deus. Ele está te guardando. Ele está no comando da sua vida. Josué capítulo 21, 45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus mudou, queridos? Deus mudou? Josué 21, 45. Josué, nas suas palavras de gratidão, de louvor a Deus, ao povo, e a Deus ele diz: nenhuma palavra das boas palavras do Senhor falhou. Tudo se cumpriu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Lucas capítulo 2, versículos 5 a 6. É a palavra do Senhor. E ela é tão maravilhosa. Oh Deus. Lucas capítulo 2, 5 a 6 diz: e estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar nas hospedarias. Quem nasceu aqui? Jesus. Cumpriu-se o que Isaías estava dizendo. Um menino nasceu. 2. Lucas capítulo 2, 5 a 6. A promessa, Deus, queridos, se cumpre. Não é? Nós não estamos diante de um Deus que é homem, falho. Nós estamos diante de um Deus que é poderoso para cumprir as suas palavras, não importa. Sabe como Jesus nasceu? Todos sabem. Nasceu de uma virgem. A vida do Theo é profética, porque praticamente uma virgem o concebeu. Ela não podia ter filho. Estava com ligaduras feitas, operação feita. E bem feito, Jesus não podia nascer. Por quê? Porque para uma criança nascer tem que haver relação entre homem e mulher. Mas ela não teve. Você acha que é impossível acontecer alguma coisa na sua vida? Não se preocupe. Você está diante do Deus do impossível. Porque não há coisa grande demais para que Ele faça. Porque Ele é poderoso para fazer o impossível. Lucas 1,37. Para Ele não há impossíveis. A nossa esperança não está baseada apenas nessa vida. Ela está baseada em Cristo. A eternidade passada, o presente e a eternidade futura, tudo está em suas mãos.
O que aconteceu antes, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer amanhã está nas mãos do Senhor. E Ele é digno de toda a confiança. O Deus que te sustentou até hoje não mudou. O Deus que te sustentou hoje não mudou. Então você pode confiar que amanhã o pão chegará à tua mesa. Que amanhã Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Nós só precisamos confiar. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que promessa maravilhosa. Que tremenda promessa. Ele deu. E Jesus, recebendo a missão, se entregou. Não teve nada obrigado, não foi nada de mau gosto, não teve nada que foi imposto. Deus fez por amor e Ele não mudou. O que Ele fez ontem está valendo hoje e vai continuar valendo por toda a eternidade. Por isso eu posso ter a minha esperança nele. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5. Amém? Corre aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5. Diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, e tinha que ter muita misericórdia, nos regenerou para a viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, que sois guardados pelo poder de Deus, que sois guardados pelo poder de Deus. Mas tem que ter fé, porque ele diz, mediante a fé, para uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós estamos guardados em Deus. Não vamos jogar-nos de uma ponte, não vamos nos puxar uma corda no pescoço, mas o Senhor guarda os seus. Aleluia! Ele está nos guardando e Ele preparou para nós algo poderoso. Não é essa vida, é lá, na eternidade com Ele. O Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, e eu estou terminando, queridos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1. Diz o quê? Não se turbe o vosso, não tenham medo. Não tenham medo. Crede em Deus. Crede também em mim. Crede em Deus. Crede também em mim, porque aquele que prometeu é fiel. Não é homem para que minta. Ele é fiel. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há uma promessa, há uma esperança, e há um lugar preparado para mim e para você, Regis. O que esse mundo pode nos fazer que seja maior do que as promessas do Senhor? E quando eu for, e Ele foi, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Há muitas maravilhas nesse mundo, muita coisa boa. Há muitas coisas tremendas que ainda vão acontecer, e nós vamos vê-las. Vamos ver os nossos filhos, como profetizou o Cauê no altar do Senhor.
Creio que eu quero estar aí, velhinho, de barba branca, ouvindo o Rodrigo pregar, o Gustavo pregar, outros louvarem. Eu quero ver isso. A Isabel regendo o louvor, eu quero ver isso. Mas nada disso, queridos, pode ser mais precioso na minha vida do que desejar estar com Ele por toda a eternidade, vivendo a sua promessa final. Como disse Hebreus capítulo 10, versículo 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Nós vamos passar por muitas coisas, queridos. Você acha que um vírus desse se compara aos leões devorando a cabeça dos que confessavam o nome de Jesus nos coliseus romanos? Você acha que esse vírus dói mais do que aqueles que foram queimados nas tochas? Porque não negaram o nome de Jesus e alguns até disseram, não me amarre, porque eu quero sacrificar a minha vida em o nome do Senhor, ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque guardaram firme o coração nas promessas, porque sabiam que aquele que prometeu é fiel, ele não vai mudar. Vamos orar?